Aleluia. Passamos agora então ao momento da ministração da palavra. Eu queria começar com uma história de um jovem para vocês. Um jovem que gostava muito de basquete, acompanhava os campeonatos, conhecia as escalações, sabia das estrelas de sua época, conhecia a história daquele esporte e desejou então desde pequeno viver uma carreira no basquetebol. Então, quando ele chegou ali no ensino médio, ele quis fazer parte do time de sua escola. Isso é uma história dos Estados Unidos, onde o basquete é como o nosso futebol aqui. Já no ensino médio, as escolas fazem times já para começar a revelar os novos talentos que vão continuar sendo revelados nas universidades e posteriormente vão para a liga profissional. Esse jovem, então, chega no ensino médio com aquele sonho e se esforça para fazer parte do time. Sempre há uma seleção, ele se treinou, se exercitou, fez o dever de casa e foi lá fazer o teste. Achou que tinha dado o seu melhor e já podia ver o seu sonho se realizando, começando a se realizar, mas ele foi cortado. A sua altura, ele tinha 1,80 m ao iniciar no ensino médio, 1,80 m. Não era o suficiente para os padrões da seleção dos novos talentos na sua época. Ele foi cortado. Parece que o seu sonho era só seu, que ninguém via aquele talento que ele imaginava que tinha. Ele voltou para casa, mas ele não desistiu. E a sua mãe foi a primeira a dizer para ele: você volta lá e faz o teu melhor. Se esforça, continua treinando, não desiste. Foi o que ele fez. Chegava às 6 horas da manhã para treinar, continuava treinando apesar de não fazer parte do time, e depois do treino continuava se exercitando, treinando seus arremessos, e o treinador foi vendo seu esforço, a sua evolução, e aí então o convocou para o time. E ele seguiu jogando, alimentando o seu sonho e treinando. Quando chegou a etapa das universidades selecionarem os talentos, e nos Estados Unidos também é muito forte, né? As pessoas muitos são escolhidos para as universidades e ganham bolsa por causa do talento no esporte. Aquela universidade que ele queria não o escolheu. Ele foi para uma outra universidade que não era a sua primeira escolha e continuou ali treinando. Por fim, então, veio aquele momento onde a Liga Americana, a Liga Profissional Americana, vai às universidades para selecionar os maiores talentos e trazer para a Liga Profissional. E esse jovem, agora já um homem, teve que esperar que dois times selecionassem. Ele não foi o primeiro selecionado, foi o terceiro selecionado. É como se nas nossas brincadeiras ele visse um ser escolhido, outro ser escolhido, e ele só fosse escolhido no terceiro. Mas a terceira equipe o convocou. E ele então brilhou na história do basquete, não somente nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. E eu estou falando, não sei se você conhece a história, mas eu estou falando de Michael Jordan, que é considerado o maior talento do basquetebol norte-americano. Michael Jordan teve que esperar 2 rodadas para ser escolhido. Não foi escolhido no primeiro momento no ensino médio, não foi escolhido pela universidade que ele gostaria de ir, mas mesmo assim continuou treinando, se esforçando para se tornar então um fenômeno até hoje. E o que diferenciou Michael Jordan? Disciplina e esforço, dedicação. Claro que ele tinha talento que se concretizou conforme ele se desenvolveu, mas esse talento não foi o suficiente. Ele não foi um fenômeno escolhido no ensino médio, não foi um fenômeno disputado pelas universidades, não foi um fenômeno sendo o primeiro escolhido na seleção do basquetebol norte-americano profissional, mas mesmo assim, a disciplina e o esforço fizeram que o potencial se realizasse no seu talento de forma mais plena. Corta então essa história agora rapidamente para a nossa vida. Corta para a palavra de Deus. Corta para a carta aos Hebreus. E eu quero ler 2 textos com você, meu irmão, minha irmã. Hebreus capítulo 5, a partir do verso 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir.
Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Segundo texto da mesma carta, agora no capítulo 12, também a partir do verso 11. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabeleceis as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Entretanto, disciplina com efeito de alegria, pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Aleluia. Essa palavra, exercitado, ela é a palavra no grego gimnaso. Ela tem um significado de um exercício que naquela época se fazia nas escolas de atleta, mas ela tem como objetivo definir algo que é feito com vigor, um exercício que é feito com vigor. Então, ela também era usada para identificar um exercício vigoroso por qualquer meio, seja com o corpo ou com a mente. Exercitado, então, não é um simples exercício, mas é um exercício vigoroso por qualquer meio, não somente físico, e que também pode ser feito com a mente, um exercício vigoroso. E ela é a mesma palavra que Paulo usa a Timóteo em sua carta, na sua primeira carta ao discípulo, ao pastor, jovem pastor Timóteo. É como se Paulo fosse um treinador falando para o seu atleta. 1 Timóteo 4, a partir do verso 8. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te, mesma palavra, pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é a de que há de ser. E o pastor Eugene Peterson, na sua mensagem, diz assim, no mesmo texto traduzindo: você foi criado na mensagem da fé e se orienta por ensinos saudáveis. Agora passe adiante este conselho aos seguidores de Jesus e você será um bom servo dele. Afaste-se de histórias tolas que se disfarçam de religião. Exercite-se diariamente em Deus. Por favor, nada de flacidez espiritual. Exercitar-se numa academia é útil, mas a vida disciplinada em Deus é mais proveitosa e deixa você em forma hoje e para sempre. Pode acreditar. Exercite-se diariamente. Exercite-se. Nunca nossa geração enfrentou como sociedade os tempos que nós temos vivido. A luta da vida já é uma luta difícil para todo ser humano na história da humanidade, mas coletivamente a nossa geração nunca enfrentou o momento que nós estamos enfrentando, que é essa pandemia. E é claro que esse momento vai trazer consequências diversas para qualquer um de nós. Sejam os que foram infectados ou os que não foram, os que passaram pela dificuldade maior, os que tiveram perdas de pessoas queridas. Todos nós, em certa medida, estamos passando esse momento com dificuldades. Eu posso dizer por mim, por minha casa. Tem sido um momento difícil. E aqui preciso ser muito claro para afirmar que nós temos sido guardados pelo Senhor o tempo todo. Não sou infeliz nem leviano de dizer que estamos sofrendo, porque sofrimento é aquilo que está acontecendo ao nosso redor e por muitas e muitas pessoas que não têm as facilidades de home office como eu tenho, de homeschool como a minha filha tem, enfim. Mas exatamente essa realidade do isolamento
e de ver ao redor o que tem acontecido é que traz esse sofrimento maior. O que esse momento tem trazido para você, então, meu irmão, minha irmã? Quais são as tuas lutas? O que o Senhor tem te ensinado? E eu quero já iniciar essa mensagem aqui na introdução, já dizendo para você: não sofra sozinho. Conte com alguém, tenha quem buscar. Conte com a igreja. Seja através de mensagem, telefone, sinal de fumaça, o que você precisar, essa comunidade está aqui para te ajudar, para caminhar contigo. Nós sofremos sim todos, mas nós sofremos juntos, e esse é o nosso maior desejo, que a gente possa ser essa comunidade da fé que caminha junto em oração e sustenta uns pelos outros. Mas no meio disso tudo, há um aprendizado muito importante que esses dias trazem para muitos de nós, pelo menos para mim. E sabe qual é esse aprendizado? É ver como alguns irmãos e irmãs nossas, têm enfrentado esse momento com a cabeça erguida. Mesmo no meio de tudo que nós passamos, e eles mesmos, muitas vezes passando por dificuldades maiores, passam com a cabeça erguida. E há poucos dias, uma irmã nossa, muito querida, precisou procurar a emergência no meio de uma pandemia. Nós soubemos disso já quando ela retornava da emergência, voltando de lá com uma pilha de exames para realizar. E ao falar com ela, eu me espantei, não porque eu ouvi lamentação, não porque eu ouvi queixas, mas porque eu ouvi o tempo todo frases como: o Senhor é bom, vai ficar tudo bem, Ele está nos guardando. No dia seguinte, ao me comunicar com ela para saber como tinha passado a noite, também não ouvir queixas, mas somente frases do tipo: já dormi melhor, as dores estão melhorando, o Senhor tem guardado. Mais à frente, de novo me comunicando com ela, depois dela ter realizado algum exame já, o que eu ouvi foi: correu tudo bem. A médica não disse nem que sim nem que não, mas estou crendo que o Senhor está fazendo um milagre, que Ele está cuidando de tudo. Eu estou mantendo essa irmã anônima, mas eu sei que você que é da igreja já deve estar desconfiando de quem é. É claro que, ao falar com ela, pude perceber a emoção do momento. A gente não está falando de um anjo, apesar de alguns desconfiarem. Nós estamos falando de um ser humano que passa por esse momento com as lutas características da humanidade. E é claro que a seriedade desse momento estava lá na sua voz, mas havia algo maior, acima da ansiedade. E eu pude perceber aquele tom do céu em cada palavra dessa irmã. Aquela música que antecipa a eternidade soava nas suas vozes. E eu fui abençoadíssimo. Aprendi um pouco mais sobre a vida cristã. Se ela está me ouvindo agora, ela deve estar pensando, humilde que é, como eu a conheço, dizendo: Senhor, só você mesmo para fazer o pastor ouvir tudo isso aí. E é conhecendo exatamente esse pensamento dela que eu encontro a chave para ela viver assim, para ela falar dessa forma. Uma chave que pode me ajudar a passar esses dias, não somente esse, mas os dias difíceis que todos nós enfrentamos na vida. Uma chave que pode te ajudar, meu irmão, minha irmã. Você quer passar por tudo isso que nós temos passado com essa canção do céu? Quer poder viver esse momento difícil com uma melodia que ecoa acima e muito mais alta do que os sons do mundo e te permite dizer como essa irmã disse: pois a chave da vida dessa irmã é aquilo que nós acabamos de ler nos textos de Hebreus e da carta de Paulo a Timóteo. Exercício da fé. Por muitos anos e constantemente, por diversas vezes, ao compartilhar algum pedido de oração mais urgente nos grupos da igreja, eu pude ler essa irmã dizendo: eu e meu marido vamos orar agora. Ou seu marido dizendo: eu e minha esposa vamos nos ajoelhar agora para orar por esse motivo. Ou nas vezes que eu tive a honra de compartilhar momentos devocionais em sua casa, maravilhosos, eu pude ver como a palavra era central na sua vida, como em tudo aquele casal tem um versículo, tem um texto a orientar, como a palavra está entranhada nos pensamentos daquele casal. E não somente do casal, mas de toda a casa, nos filhos, nas filhas, nos netos, nas netas. A disciplina, essa vida de exercitar a fé diariamente, foi comunicada de uma geração para outra.
E o mesmo testemunho, a mesma canção, a mesma melodia toca nessas vidas. Deixa eu, então, pontuar uma coisa para você. E eu acho que é a chave para a chave. A chave é a vida de exercício. E a chave para a chave, nesse momento de testemunho, é que eles não passaram a orar no meio da pandemia. Eles não passaram a ler a Bíblia no meio da pandemia. Eles não passaram a buscar a Deus, a andar com Ele na pandemia e no meio da dificuldade que ela traz. Mas eles foram como Michael Jordan. A cada momento da vida, a cada situação boa ou ruim, a cada estação da sua vida, a cada alegria, a cada tristeza, a cada vitória, a cada derrota, esse casal e essa família se exercitou na fé. E eu estou dando um exemplo, mas temos diversos outros ao nosso redor. Aqueles heróis da fé que Deus dá como testemunho de si mesmo a nós, pequeninos do seu rebanho. Michael Jordan não se tornou um jogador porque ele teve um talento nato. Você lembra que eu disse que ele não tinha nem altura suficiente para os padrões da época? Jordan se tornou o astro que foi porque se exercitou continuamente e em toda situação. Esse casal não se tornou quem é. Não são quem são, porque nasceram especiais. Apesar de novo, alguns desconfiarem e discordarem, mas esse casal se tornou o que era e eu pude ouvir o que eu ouvi porque há muito tempo atrás eles decidiram que iriam andar com o Senhor. E por todo esse tempo, por todos os anos de suas vidas, pagaram o preço de se exercitar dessa decisão que tomaram de andar com o Senhor. Certamente nem ela nem ele sabem a quantidade de noites em que os joelhos estavam dobrados. Eles não têm a menor ideia de quantas vezes abriram a palavra para ouvir a voz de seu amado. Mas em cada dia, em cada noite, cada minuto foi sendo usado pelo Espírito Santo para que agora, em 2021, no meio da pandemia, ela voltasse da emergência louvando a Deus de todo o seu coração. E é esse o padrão que nós vemos na Bíblia. Jesus não orou quando foi tentado pelo diabo no deserto. Jesus orava todos os dias. A Bíblia não revela a vida anterior de Jesus antes do início do seu ministério de forma clara. A gente tem um relance de sua vida quando ele, jovem, fica na cidade conforme os pais voltam para suas casas, mas ele fica e ao retornarem para encontrarem o filho, vem ele discutindo e debatendo com os doutores da lei. E ele disse: vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Ou seja, Jesus tinha uma vida de intimidade com seu pai, ainda que como ser humano no meio de nós. Paulo não teve uma experiência espetacular com o Senhor e por causa dessa experiência passou a orar. Paulo orava constantemente, suas cartas revelam isso. E ele pôde então viver aquilo que deixou registrado na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem se referir. João, o apóstolo João, isolado em Pátimos, não teve uma visão e passou a andar com o Espírito Santo. Não. Veja o que diz o texto de abertura da sua carta às igrejas. Apocalipse, capítulo 1. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Veja o verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. João andava com o Senhor, andava com o Espírito Santo. E ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas.
Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Veja que visão maravilhosa que João teve, mas porque ele andava no Espírito. Paulo orava e teve aquela visão. Jesus orava e pôde enfrentar o diabo em sua tentação. E é com esses 2 textos específicos de Paulo e de João que eu gostaria de caminhar para o encerramento dessa mensagem simples, mas que busca estimular a minha vida e a sua vida para uma vida de intimidade com o Senhor. Eu e você, nós precisamos da perspectiva do céu para vivermos os nossos dias na terra. Precisamos experimentar a vida a partir do céu e não o inverso. Nós não devemos tentar entender o céu a partir do que vemos no mundo, mas pelo contrário, nós precisamos aprender a viver no mundo a partir da perspectiva do céu. Veja que eu não estou afirmando que nós precisamos de experiências espirituais. Também não estou dizendo o inverso. Se o Senhor quiser nos levar ao terceiro céu, se o Senhor quiser mostrar um anjo poderoso em uma visão, amém. Mas o que eu digo, e guarde isso, é que precisamos ter uma vida exercitada no Espírito, em oração e leitura da palavra, para que possamos ganhar a mente de Cristo, a mente do céu, e com essa mente, então, vivermos a terra a partir da perspectiva do céu. Eu e você precisamos ter uma vida exercitada no Espírito, em oração e leitura. Preste atenção nisso, para que possamos ganhar a mente de Cristo, a mente do céu, de forma a vivermos a vida aqui e agora, a partir da perspectiva do céu. Essa é a chave, esse é o caminho, esse é o alvo. Eu e você não devemos esperar a situação ficar difícil para buscar o Senhor. Nós devemos buscá-lo todos os dias. Todos os dias. Andar com o Senhor deve ser nossa prioridade de vida. Exercitar a nossa fé no Senhor é o chamado da palavra a nós. Nós temos essa tendência de corrermos para o Senhor quando o calo aperta, quando a dificuldade se apresenta, e não há nada de errado em recorrer ao Senhor nesses momentos. Ele mesmo nos estimulou, nos ensinou que nós devíamos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Mas, meu irmão, minha irmã, fazendo assim nós não ganhamos a musculatura espiritual tão necessária para vivermos os dias difíceis. E é nos dias difíceis que nós precisamos da musculatura que nós desenvolvemos nos dias fáceis. Nos dias difíceis, nós precisamos da musculatura que nós desenvolvemos nos dias fáceis. Michael Jordan não se tornou um astro porque ele jogou muitas partidas, e é claro que as partidas lhe deram experiência. Mas não foi durante a partida que ele melhorou o seu arremesso, que ele melhorou a sua posição, o seu posicionamento em quadra, mas foi antes. Nos treinos das 6 horas da manhã, ou no final dos treinos, na quantidade absurda de arremessos que ele fazia já com seu corpo cansado. Foi ali, naquelas horas e horas de treino disciplinado, que ele se tornou quem ele foi. A irmã que testemunhou ao meu coração tanto na minha vida, ela não teve uma visitação do Espírito naquele momento no hospital. E é claro que o Espírito estava lá, não é isso que eu estou dizendo, mas ela viveu a sua vida conhecendo o Espírito Santo, conhecendo ao Deus dos exércitos. E enquanto ela fazia isso, ela ganhou a musculatura espiritual para viver o dia da dificuldade na pandemia. Dia após dia, oração após oração. Com isso ela ganhou uma perspectiva completamente diferente para experimentar as lutas da vida. Ela ganhou a perspectiva do céu, a mente de Jesus. Você quer experimentar isso? Quer viver as tuas lutas com a mente de Cristo? Com a capacidade de ver o mundo a partir do céu? Você quer
ter a perspectiva do céu para viver aquilo que é passageiro, a perspectiva da eternidade para viver aquilo que é passageiro, ande com o Senhor todos os dias. Tenha uma vida de oração todos os dias. Tenha uma vida que se senta para conversar com o Senhor e ouvir a sua voz através da sua palavra todos os dias. Um dia após o outro. Um momento após o outro. Dias bons e dias maus. Todos os dias. E quando você menos espera, lá está aquele músculo espiritual forte que te faz um Michael Jordan do céu e te sustenta no dia da adversidade. Aleluia! Seja estimulado pelo Espírito Santo a viver essa vida de dedicação, de consagração, de devocionalidade com o seu Senhor. Seja estimulado hoje a buscá-lo em todo tempo. Seja estimulado hoje, seja estimulada hoje a abrir a sua Bíblia diariamente para que você possa se exercitar na fé e ganhar a musculatura que vai te sustentar no dia da adversidade, que vai te fazer um astro do céu em Jesus, que vai te dar a capacidade de experimentar a luta de uma forma mais celestial. Não é que não temos dores e dificuldades, não é que não há choro, não é que não há ansiedade em muitos momentos, não é que não há dúvidas. A fé não é feita de certezas, mas de uma vida que duvida diante do Senhor, que ora diante do Senhor, que questiona ao Senhor. Sim, nós vamos ter dificuldades, disse Jesus, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e eu quero, meu irmão, minha irmã, ter a mente desse Deus que venceu o mundo para viver a vida de hoje com a perspectiva do céu. Eu quero ouvir aquela canção que eu ouvi na voz da minha irmã. Eu quero ouvir aquela melodia que eu ouvi na voz da minha irmã. Não somente dela, mas de tantos outros irmãos e irmãs da fé, próximos de nós, da nossa comunidade, mas também da Igreja de Jesus espalhada por sobre a terra. E isso é algo que nós, no Senhor, vivemos diariamente, andando com Ele em todo o tempo. Em nome de Jesus, viva essa palavra na sua vida, meu irmão, minha irmã, e seja fortalecido, seja fortalecida por Ele. Tenha intimidade com Ele. Busque-o enquanto se pode achar. E encontre essa canção do céu a embalar a vida difícil e a gritaria do dia a dia, mas a dar um tom diferente para tudo isso. A mente de Cristo, a perspectiva do céu. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria orar com você mais uma vez, já fazendo isso, exercitando essa realidade, orando, guardado na minha casa, eu sei que você está guardado na sua, mas orando com os enlutados, orando com os abatidos. Nós estávamos orando por um cunhado de um irmão nosso na fé que faleceu essa semana. Elza colocou que aquela moça por quem orávamos também faleceu essa semana. Dalmo com seu amigo internado, boas notícias, mas ainda internado. Bettine falando da Laila com um bom testemunho de sua cirurgia e tantos outros. Eu quero orar agora com você e vou orar de uma maneira também muito específica pela vida do tio Edivar. Você tem conhecido o tio Edivar como um dos nossos ministros de louvores, com seu piano maravilhoso, nos conduzindo em hinos no final das nossas reuniões ou no início, conforme a gente vai colocando. O tio Edivar vai fazer uma cirurgia essa semana de um aneurisma no abdômen. E a gente quer orar pela vida dele e por todos e todas, para que o Senhor nos capacite a viver essa vida de exercício, de devocionalidade, de intimidade com Ele em todo o tempo.
Pai amado, nós te agradecemos por mais essa palavra meditada essa noite, pela tua palavra que é viva e eficaz para nos desafiar para algo maior do que nós, para desafiar para algo que vai muito acima das nossas capacidades pessoais, mas que nos chama a viver uma vida plena. E hoje, Senhor, o Senhor nos desafia a essa realidade de uma vida constante na tua presença, de sentar contigo todos os dias para conversarmos, olharmos nos teus olhos em oração e leitura da tua palavra para, Senhor, para termos intimidade contigo, para recebermos do Senhor essa perspectiva celestial, a mente do teu Filho, de forma a vermos a vida de maneira completamente nova. Ajuda-nos a viver assim, Pai. Ajuda-nos a viver essa palavra. Obrigado pelos testemunhos da tua igreja, de gente que está ao redor da gente, servos e servas, esses heróis da fé que o Senhor coloca ao nosso redor. Obrigado. Ajuda-nos a caminharmos na direção de uma vida tão abençoada quanto, Pai. Guarda o abatido, o enlutado, Pai. Visita a casa do Edelcio, toda a sua família, com a perda de seu cunhado, Pai. Visita a casa da amiga da Elza também, com esse luto agora, em nome de Jesus. Visita a vida do amigo do Dalmo, ainda no hospital. Sua esposa agora com positivo para a Covid. Guarda, Deus, em nome de Jesus. Conduz para que saiam logo dessa situação. E guarda tio Edivar, Senhor, conforme se aproxima o dia da cirurgia, para que ele seja conduzido pelo Senhor, para que o Senhor use os médicos e todos os profissionais para o melhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos com perdão dos nossos pecados. Amém, amém e amém. E eu quero encerrar com um testemunho